Olá, tudo bem? Sou o presbítero Wagner Andrade e na mensagem de hoje gostaria de estar falando para você a respeito de um tema a qual Deus colocou em meu coração. E eu tenho certeza que esse tema vai falar profundamente ao seu coração. Gostaria de estar lhe pedindo para você se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações, para você estar recebendo todas as minhas mensagens quando eu as postar, possa estar sendo edificado. A mensagem de hoje, ela tem como tema 3 coisas que faltam na terra. Eu gostaria de estar lendo uma passagem bíblica que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 4 e versículo 1, que diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Amém. Então, nesse versículo que nós lemos, nós encontramos Deus falando ao profeta Oséias, notificando a respeito dos filhos de Israel 3 coisas que estavam faltando entre os habitantes da terra. A primeira coisa que Deus fala é que estava faltando verdade. A segunda coisa, amor. E a terceira coisa que Deus disse que estava faltando era o conhecimento. Acredito que esta palavra pode ser contextualizada para os nossos dias. E com base nisso, nós vamos aprender com essas 3 coisas que também faltam em nossos dias. Então, o que nós estamos vendo é que as coisas não estão diferentes. O homem continua praticando as mesmas coisas. E Deus está nos levando a fazer esta aplicação para os nossos dias atuais, para nós fazermos uma análise contextual, olhar para a nossa volta e observarmos se nós não estamos vendo essas mesmas coisas. Então, eu gostaria de estar falando a respeito de cada um desses temas nessa mensagem. Mas antes de eu seguir para a mensagem, quero lhe pedir, divulgue essa mensagem, se inscreva no canal, compartilhe. Desde já, quero estar agradecendo a todos que já se inscreveram até esta data. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para a mensagem? O primeiro, o amor. A primeira coisa que falta na terra, segundo a palavra que nós lemos, que o próprio Deus está dizendo, é o amor. O amor é considerado o maior de todos os dons, conforme a gente já mencionou aqui em outro vídeo, falando a respeito do amor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Quando nós percebemos, olhamos à nossa volta e podemos colocar um filtro, nós estamos vendo filhos matando pais, pais matando filhos, pessoas tirando a vida de outras por causa de coisas tão pequenas e banais. Torna-se algo bem perceptível e que a falta do amor é algo muito comum e grave neste mundo. É exatamente isso que nós estamos observando. As pessoas estão se tornando cada vez mais egocêntricas, orgulhosas, arrogantes. O amor ao próximo esquece. Muitos estão se deixando levar por esses sentimentos que estará distanciando mais deste amor de Deus. Em João, capítulo 5 e versículo 42, veja o que o próprio Jesus falou, dizendo aos seus opositores: Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Irmãos, meu querido, quem falou isto foi Jesus. No seu tempo já havia a falta de amor. Eu te convido a você pensar ou raciocinar comigo. E nos nossos dias, como está? Deixe aí nos comentários a sua opinião, é muito relevante para nós. E mais, o próprio Jesus, em seus discursos, falando aos seus discípulos, ele deixou algo bem claro, algo bem evidente para os seus discípulos, dizendo da seguinte forma: olha, vocês serão conhecidos pelo amor. Olha que coisa tremenda. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Olha que coisa tremenda. O próprio Jesus já estava dizendo para os seus discípulos: olhe, vocês têm que exalar amor. Em Romanos, capítulo 13 e versículo 10, Paulo escreveu da seguinte forma: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E João vem nos lembrar, dizendo que Deus é amor. Então nós vimos a primeira declaração que nós encontramos em Oséias falando sobre o amor. E tem a segunda coisa que o próprio Deus revela de Oséias capítulo 4, versículo 1. A segunda coisa nos revelada
revelada através da palavra do Senhor é a verdade. Tem a verdade como princípio moral, ético, mas a gente sabe que existe os que optam por não falarem a verdade e até mesmo os que se omitem a falar a verdade. E o próprio Jesus Cristo, ele disse: eu sou a verdade. Louvado seja Deus. Então vamos lá. A segunda coisa que falta na terra é a verdade. A verdade implica transferência e exatidão em relação aos fatos. Mais uma referência falando sobre verdade em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, veja o que Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quem combate a mentira é a verdade. A nossa palavra tem que ser verdadeira. Nós temos que exalar verdades para as pessoas. Quando percebemos a falta de verdade e de transparência das pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão de que falta mesmo a verdade na terra. Irmãos, meu amado, meu querido, você que está me ouvindo, você já pode ter se deparado com pessoas que exalam mentiras, que nelas não existem verdades. Nós já passamos por esses momentos de pessoas que preferem mentirem do que ter a verdade como padrão. Mas, conforme a Bíblia vem nos dizendo, isso acontece há muitos e muitos anos. E hoje, esta palavra ela vem me edificar e vem edificar a sua vida. Que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Verdade absoluta, porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. Em Deuteronômio 32:4, olha só o que Moisés escreveu: Deus é a verdade e não há nele injustiça. Versículo forte este. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma que ele é a verdade. Em João 14:17, Jesus ainda continua dizendo: vimos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus continua dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Em 1 Timóteos capítulo 3, versículo 15, Paulo lembra que a igreja de Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. E a terceira coisa que está faltando na terra é o conhecimento de Deus. E não é como disse Jó, porque Jó, nos seus momentos mais difíceis da sua vida, quando ele perdeu tudo que tinha, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu amigos, Jó perdeu tudo. E em determinado momento da sua vida, quando Deus se mostra, se revela para ele e chama Jó para uma conversa, ele diz para o próprio Deus: eu só te conhecia de ouvir falar. A terceira coisa que está faltando na terra é o conhecimento de Deus. Em Mateus 22:29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando percebemos a excessiva busca pelo conhecimento científico, tecnológico, filosófico, cibernético e tantos outros tipos de conhecimento e menos interesse pelo conhecimento sobre as coisas de Deus, chegamos à conclusão de que falta o verdadeiro conhecimento. Oséias já diz, no capítulo 4, versículo 6, o Senhor fala por meio do profeta Oséias dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Olha que coisa. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, Paulo afirma: e como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazeres coisas que não convém. E em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo ainda diz que devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus e todas as sabedorias e inteligências espirituais. Então nós devemos conhecer mais a Deus, nos aproximar mais de Deus, porque Ele está pronto para nos esclarecer, para responder todas as nossas perguntas, todas as nossas inquietações, porque Ele é um
um Deus verdadeiro, Ele é um Deus que não mente, Ele é um Deus que fala sempre a verdade. O que falta em nós é nos aproximarmos dEle para conhecermos a Deus. Prossigamos e conheçamos mais o Senhor. Ele vai nos esclarecer, Ele vai responder todas as nossas perguntas. E concluo lhe dizendo, ainda que falte amor às pessoas, Deus amou o mundo de uma maneira imensurável e inexplicável. Ainda que falte verdade às pessoas, Jesus é a verdade de todos revelada ao mundo. Ainda que falte o conhecimento de Deus às pessoas, Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento que liberta o homem da ignorância espiritual. É o que está escrito na palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meu querido, minha querida, você que está nos ouvindo, chegamos ao final dessa mensagem. Que você possa absorver o máximo, para que você possa entender que em nós, esse sentimento, ele não partiu primeiramente de nós, ele partiu primeiramente de Deus. Deus é o exemplo para nós. Então nós devemos amar, ser verdadeiros e conhecer mais a Deus. Então que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E repito mais uma vez, se inscreva no canal. Se você está ouvindo essa mensagem, se inscreva no canal, ajude esse canal a se fortalecer, porque só assim o YouTube vai entender que este canal está sendo de relevância e de importância, não só para você, mas para outras pessoas. Então que Deus abençoe a sua vida sempre, em nome de Jesus. Amém.